Bem-vindo a mais um Café com Maná. Hoje vamos falar um pouquinho desse sacrifício de Jesus. Nós estamos entrando aí na Páscoa, vivendo os dias de Páscoa. Eu queria deixar uma mensagem para você nesse dia, nessa celebração, algo muito importante, muito significativo para a vida dos cristãos é a Páscoa, né? Que não tem nada a ver com coelhinho, com chocolate, mas tem a ver com a morte e o sacrifício de Jesus, que é algo tão fundamental e tão radical em toda a história da humanidade. Veja, quando Jesus estava celebrando a ceia, né, a ceia de Páscoa, estava comemorando a Páscoa, logo depois ele haveria de ser crucificado, ele chegou e falou para os discípulos, dizendo: olha, este é o cálice de uma nova aliança de Deus com os homens, uma aliança feita em cima do sangue de Jesus. O sangue que estaria para ser derramado ali naquelas próximas horas. Então, veja, quando nós lemos isso, parece que foi algo novo. Como tudo que Deus faz, teve a história de Adão, o homem caiu, depois teve o dilúvio, uma nova história foi escrita, de repente problemas vão surgindo e parece que Deus vai criando soluções. Mas na realidade, esse sacrifício de Jesus, a morte do Cordeiro, Jesus, o Salvador, o Messias da raça humana, né? Aquele que veio se tornar homem, como o homem está resgatando a raça humana, veja, isso não é algo novo, não foi algo que depois de alguns milhares de anos de vida humana na Terra, Deus olhou e falou: não, vou mandar meu filho Jesus, é o único jeito de salvar. Não. O que a Bíblia nos ensina em várias passagens é que o sacrifício de Jesus já estava determinado desde os tempos da eternidade, desde antes da criação do mundo, desde antes de existir o homem, antes de existirem todas as coisas. Já estava determinado no coração de Deus, houve um pacto, uma aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, em que o Pai pergunta: quem há de ir por nós? E o Filho vai e responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Ele se oferece diante de Deus, Pai, e Jesus, então, no devido tempo, ele foi revelado. Ora, vamos ver algumas passagens da Bíblia, né, que falam fortemente sobre isso. Nós temos aqui, por exemplo, em Apocalipse 13, verso 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, quando o mundo foi criado, o Cordeiro já estava morto. Né? Na visão de Deus, no coração de Deus, a solução, muito antes da queda do homem se afastar de Deus, a solução já estava definida. Era a morte do Cordeiro, o sangue de Jesus sendo derramado para que você tivéssemos vida. Esse é o grande sentido da Páscoa. Outras passagens que falam isso, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Quer dizer, esse sangue de Cristo já era conhecido, essa face do Senhor Jesus como Cordeiro, que haveria de morrer pelos pecados dos homens, já era conhecida desde antes da fundação do mundo. Não existia ainda o pó com o qual Deus formou o universo e Jesus já estava determinado que ele teria que vir e salvar a raça humana. Né? No Tito, também no capítulo 1, a partir do verso 2, está escrito assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Quer dizer, ele prometeu vida eterna desde antes dos tempos eternos. E Jesus, quando veio, ele falou exatamente, ele estava se entregando para que nós tivéssemos vida eterna.
a vida eterna através de Jesus Cristo. Algo que foi determinado, decidido muito antes da existência humana, muito antes da queda do homem, muito antes de todas essas coisas, né? Miqueias, capítulo 5, verso 2, um profeta do Antigo Testamento: e tu, Belém Efrata, pequena demais para configurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A vinda de Jesus já estava determinada desde os dias da eternidade. Olha que coisa interessante, tantas profecias sobre a vinda de Jesus, né? Que ele estava decidido pelo Pai. Olha, ele é o Cordeiro de Deus, vai morrer pelos pecados do homem. Mas quando Jesus veio, até os demônios ficaram meio confusos. Lembra a história do endemoniado gadareno, quando Jesus vai expulsar o demônio? Eles perguntam: filho do homem, o que você está fazendo aqui antes da hora? Por que você veio tão cedo? Eles não entendiam muito bem essa vinda de Jesus, mesmo porque os profetas do Antigo Testamento sempre falaram: olha, ele vai chegar humilde, montado numa jumenta, vai entrar em Jerusalém, esse é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o ungido de Deus, né? E ao mesmo tempo passagens dizendo: olha, ele virá em poder e glória, descerá com todos os seus anjos, vai assumir o reino da terra, né? Então, na realidade, não entendiam que haveriam dois momentos: a primeira vinda de Jesus para morrer pelos pecados do homem, resgatar a raça humana do pecado, da queda, por ter seguido a mentira do diabo, né? Resgatar a raça humana foi a primeira vinda de Jesus, mas haverá uma segunda vinda, pela qual nós esperamos ardentemente, ansiosamente a vinda gloriosa do Senhor, né? Como Rei, para assumir o governo da terra e mudar essa história. Então veja, quando ele veio, os próprios demônios ficaram confusos, né? E na realidade o diabo trabalhou o tempo todo para matar Jesus, mas ele não sabia, ele não entendia, não estava claro para os demônios, para o diabo, que com a morte de Jesus ele estaria resgatando a raça humana. O perfeito, o homem sem pecado, viveu uma vida pura e santa diante de Deus e diante dos homens, e agora ele era entregue e seu sangue seria oferecido para purificar, para justificar toda a raça humana, todo aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que é Deus, né? E ao mesmo tempo é aquele que é Messias, aquele que salva, aquele que morre no nosso lugar, paga as nossas culpas. Esse é o sentido da Páscoa. E veja, quando Jesus estava lá orando no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, logo depois ele foi preso, ele fala com os discípulos, ele diz assim: esta é a hora das trevas, é a hora que o diabo está se manifestando, eles vieram para matar Jesus. Só que eles não sabiam que ao matar Jesus, eles estariam trabalhando contra eles mesmos, estariam matando aquele que estava morrendo, derramando seu sangue pelos pecados da humanidade. Este é o sentido da Páscoa, fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Esta é a aliança que está disponível para nós, foi decidida por Deus antes da criação do mundo e veio a se revelar agora, né? Há 2000 anos atrás, através de Jesus Cristo, o sangue dele purificando a minha vida, a sua vida de todo pecado, nos dando liberdade na presença de Deus, nos dando acesso à presença do Pai, nos dando o direito de sermos chamados filhos de Deus, autoridade de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Olha, não pense que a tua vida está perdida aí, acontecendo ao acaso. Não. Existe um Deus fiel, verdadeiro, santo, bom, que embora crie homens livres que decidem as suas vidas, Ele está sempre nos chamando para a sua presença, sempre querendo desenvolver um plano dele para a minha vida, para a sua vida, um plano segundo a vontade de Deus. E saiba de uma coisa, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não há nada de errado com a vontade de Deus.
Venha conhecer esse Deus, acredite, creia nele, confie nesse sacrifício, porque esse sangue de Jesus te purifica de todos os teus pecados, de todos os teus erros, de todo o teu distanciamento de Deus, que hoje te traz para perto dele. Vem para Jesus, vem para o Senhor, confia nele, entrega a sua vida e seu coração nas mãos dele. Tenha uma Páscoa muito abençoada. Deus te abençoe. Não desliga não. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, dá uma força aí pra gente. E lembra, compartilha, manda, envia para os seus amigos. Tem um monte de gente precisando ouvir essa mensagem. Ficaram dúvidas aí? Tem alguma discordância? Bota as tuas perguntas aí embaixo. Eu vou responder para você. São mais de 250 igrejas de Nova Vida aí espalhadas pelo Brasil. Mas aqui do lado você pode ver 3 endereços: Alphaville, Congonhas e Sorocaba. Você pode conhecer e nos visitar. Deus te abençoe.